Oi, gente. Hoje nós vamos estudar os verbos regulares e irregulares. A gente começa nessa nossa primeira aula, trabalhando um pouco, vendo um pouco, lembrando dos verbos regulares. Vamos primeiro a uma identificação desses verbos dentro das orações. Observem, verbos. Ele entregou seus cúmplices. Temos o verbo destacado, o verbo entregou, que pertence à primeira conjugação. A mulher entregará a carta amanhã. Olha, nós temos o mesmo verbo, né? Também pertencente à primeira conjugação. No primeiro caso, ele se encontra no pretérito perfeito. No segundo caso, ele se encontra no futuro do presente. A gente vai já lembrar, né? Essas desinências. A terceira oração, como estavam velhos? Como estavam velhos? Estavam, também verbo pertencente à primeira conjugação. E a terceira, anoitecera já de todo. Anoitecera é um verbo que indica fenômeno da natureza, certo? Anoitecer, um verbo da segunda conjugação. Verbo é uma palavra de forma variável que exprime um acontecimento representado no tempo. Verbo, conceito de verbo, é a palavra que pode variar em número, pessoa, modo, tempo e voz, indicando ações, processos, estados, mudança de estado e manifestação de fenômenos da natureza. O verbo, de todas as classes gramaticais, o verbo é aquele que sofre mais flexões. O verbo possui as flexões de modo, de tempo, de número, de pessoa e voz. Modo, indicativo, subjuntivo e imperativo. Já estudamos, né? O modo indicativo, aquele que indica uma certeza, o modo subjuntivo, aquele que indica uma incerteza, e o modo imperativo, aquele que indica uma ordem, um conselho, um pedido. Tempo, presente, pretérito e futuro. O pretérito, né, apresentando uma subdivisão, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito. O futuro do presente e o futuro do pretérito. O verbo também tem uma flexão de número, singular e plural. Pessoa, primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. E voz, ele tem a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Então, só lembrando, de todas as classes gramaticais, o verbo é que sofre mais variações. Vamos agora ver uma dessas flexões. O modo. O modo indica atitude. Que atitude? Uma atitude de certeza, certo? O modo indicativo indica essa atitude de certeza. O modo subjuntivo, ele também indica uma atitude de dúvida, certo? O modo imperativo exprime essa atitude também de mando. Então, as atitudes expressas pelo modo indicativo de certeza, pelo modo subjuntivo de dúvida, pelo modo imperativo de mando da pessoa que fala em relação ao fato que enuncia. Mais uma vez, indicativo, exprime-se em geral uma ação certa, positiva, que é em relação ao passado, ao presente ou ao futuro. O modo imperativo, ele exprime ordem, conselho, desejo, pedido, convite. O modo subjuntivo exprime-se uma ação incerta, duvidosa, eventual ou até mesmo irreal. Vamos ver todos os tempos do modo indicativo. Os tempos do modo indicativo: presente, pretérito e futuro. Vocês observem que o pretérito, ele apresenta uma divisão, né? Ele pode ser imperfeito
O pretérito pode ser perfeito e o pretérito pode ser mais que perfeito. O futuro, do presente ou do pretérito. O que determina a ação? Você pode identificar, como você identifica o pretérito imperfeito? Pela desinência, né? E o que é essa desinência? São as terminações, olha, a terminação do pretérito imperfeito, a terminação do pretérito perfeito, a terminação do pretérito mais que perfeito, a terminação do futuro do presente e a terminação do futuro do pretérito. E essas terminações a que eu estou me referindo são chamadas de desinências modo temporal. Elas indicam o modo e o tempo do verbo. Ainda podemos encontrar as desinências número pessoal. Essas desinência número pessoal, ela indica o número e ela indica a pessoa que o verbo se encontra. O modo subjuntivo também apresenta tempos, pretérito, presente, primeiro o presente, depois o pretérito e o futuro. O presente, né, tem uma partícula que ajuda na sua conjugação, que é o que? O pretérito imperfeito também tem uma partícula. Aqui é válido enfatizar que a sua desinência, a desinência modo temporal, aquela que eu disse que vocês encontram bem no final do verbo, também é o se, S-S-E. E a partícula, né, é o se. Vamos já para a conjugação. O futuro, ele apresenta uma partícula quando. Olha o verbo, estudar. Então, é muito fácil conjugar um verbo no subjuntivo. Mais precisamente, presente do subjuntivo, você vai usar uma partícula que. Eu digo assim, que eu estude, que tu estudes, que ele estude, que nós estudemos, que vós estudeis, que eles estudem. Então, vocês observem a importância dessa partícula. Agora, no pretérito imperfeito, olha a partícula se, olha a importância dela. Se em todas as pessoas você vai colocar essa partículazinha. Dizer assim, se eu estudasse, se tu estudasses, se ele estudasse, se nós estudássemos, se vós estudasseis, se eles estudassem. O futuro também tem a sua partícula que muito facilita. Eu digo quando, a partícula quando, para qualquer verbo você está conjugando no futuro do subjuntivo, você usa o quando. Quando eu estudar, quando tu estudares, quando ele estudar, quando nós estudarmos, quando vós estudardes, quando eles estudarem. Então, essas partículas ajudam bastante na hora de conjugar o modo subjuntivo. O modo imperativo, aquele que indica uma ordem, aquele que indica um pedido, um conselho, ele tem o presente. E nesse presente a gente pode encontrar duas formas, a forma afirmativa e a forma negativa. Sei que você já tem um domínio disso aí, nós estamos revendo, né? Porque para podermos chegar nos verbos irregulares. A classificação do verbo, né? Além dessas formas, da forma regular, da forma irregular, nós temos outras classificações que nós veremos um pouco mais adiante. Então, os verbos regulares, qual a diferença do verbo regular para o verbo irregular? Os verbos regulares, eles flexionam-se de acordo com o paradigma. Eles conservam sempre o mesmo radical. Veja, por exemplo, o verbo cantar. Eu digo eu canto, tu cantas, ele canta. Que é um radical? Olha, cante, certo? Cante. Como é que eu sei que isso é o radical? Então, se você pegar o verbo cantar e você tirar o A, que é a vogal temática, o R, que é a desinência de infinitivo, você vai ficar com isso aqui, né? É a parte principal do verbo, é o radical. Cante, observe, canto, cantas, canta. O radical é o mesmo, então se o radical não mudou, então automaticamente eu já sei que se trata de um verbo regular. Os verbos irregulares, eles afastam-se do paradigma de sua conjugação. Ele sofre uma variação no radical ou nas desinências. Mas vamos ver bem direitinho esse verbo irregular. Essa variação
que o radical vai sofrer. Veja aqui a exemplo de verbo irregular. O verbo saber. Olha, eu sei, ele soube. Observem, não dá nem para marcar o radical. Por quê? Porque sofreu essa variação. Então, quando eu não tenho, quando o verbo não conserva o mesmo radical, eu tenho um verbo irregular. Quando ele conserva o mesmo radical do verbo cantar, então ele é um verbo regular. Outro verbo irregular, verbo fazer. Eu digo, eu fiz, eu faço. Dá para marcar o radical? Então, vocês observem, há uma irregularidade. Por essa razão, ele é classificado como verbo irregular. Então, vejam aqui. Nós temos aqui todo um esquema do verbo, né? O verbo, ele tem os modos. Aqui os modos. Aqui, olha, está esquematizado. O modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. O modo indicativo tem o presente, ele tem o pretérito, que pode ser pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. O modo subjuntivo, aquele que indica uma incerteza, modo subjuntivo, uma incerteza, uma dúvida. Eu tenho o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. E depois vem o modo imperativo que indica uma ordem, um pedido, um conselho. Ele tem duas formas, a forma afirmativa e a forma negativa. Observação. Não há a primeira pessoa do singular. Então, modo imperativo, como ele indica uma ordem ou um pedido, ele não possui a primeira pessoa, tendo em vista que eu não posso dar uma ordem, fazer um pedido a mim mesma. Eu, faça isso. Não posso, não pode acontecer. Então, por essa razão, não há primeira pessoa do singular no modo imperativo, tá bom, gente? No modo imperativo não há a primeira pessoa do singular. Para que a gente aprenda mesmo a conjugar verbos sem erro, essa tabela a gente precisa aprender, ter sempre ali na mente, conjugou, precisou conjugar, você já sabe, É uma tabela que é precisa, assim como a gente aprende. Vocês aprendem a tabuada para fazer as contas? Então, você aprende essa tabela das desinências modo-temporais, para que vocês conjuguem qualquer verbo sem nenhuma dificuldade. Então, essas desinências modo-temporais do indicativo e do subjuntivo. E pronto, fica todo mundo craque na hora de conjugar um verbo. Vejam, pretérito imperfeito, pretérito imperfeito, pretérito imperfeito. Primeira conjugação, os verbos, o que é um verbo da primeira conjugação, gente? Um verbo com terminação a, certo? Cantar, pular, escorregar. Então, pretérito imperfeito da primeira conjugação. Quem é a desinência modo temporal? É o vá, certo? Esse vé é apenas na segunda pessoa do plural, o vé. Olha o exemplo. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, vós cantáveis. O vé só vai acontecer na segunda pessoa do plural. Isso, gente, é para qualquer verbo da primeira conjugação. Se você trocar, olha, o verbo pular, eu digo eu pulava, tu pulavas, ele pulava, nós pulávamos, vós puláveis, eles pulavam. Então, qualquer verbo da primeira conjugação tem essa terminação. O pretérito imperfeito, a segunda e a terceira conjugação, verbo terminado em ER, verbo terminado em IR ou OR, que pertence à segunda, esses verbos têm essa terminação. Ia e na segunda, apenas na segunda pessoa do plural, IE. Olha, o verbo dever. Eu devia, tu devias, olha aqui, está na segunda, segunda pessoa do singular. Tu devias, ele devia. Nós devíamos, vós devíeis, eles deviam. Então, isso acontece com a segunda e terceira pessoa, terceira conjugação, segunda e terceira conjugação.
Olha as terminações. Olha a desinência modo temporal. Pretérito mais que perfeito, esse é muito prático, ele tem uma única desinência para todas as conjugações. A desinência era iré, que é a segunda pessoa do plural. Eu cantara, observe que ele é átono. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara. Nós cantáramos, vós cantareis, eles cantaram. Certo, gente? Ele é ra e ré, mas é átono. Por que essa observação do átono? Porque o futuro do presente, todas as conjugações, primeira, segunda e terceira, também é o ra e o ré. A única diferença é que ele é tônico, ele é forte. Olha, eu cantarei, tu cantarás, ele cantará. Nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão. Ok? Então, vejam, a mesma desinência, só que no primeiro caso, do pretérito mais que perfeito, ele é átono, e no futuro do presente, ele é tônico. Quando eu digo eu cantarei, o i já entra desinência número pessoal, desinência de número, indicando a primeira pessoa. Futuro do pretérito, todas as conjugações, primeira conjugação, segunda e terceira, ria, orie, eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria, nós cantaríamos, vós cantaríeis, eles cantariam. Ok, gente? Então é só aprender essas desinências. Essas desinências são válidas, certo? A partir dessas desinências, a única preocupação vai ser essa mudança do radical. Na sequência, nós temos o modo subjuntivo. O modo subjuntivo, ele apresenta esses tempos: presente, pretérito imperfeito e futuro. O presente acontece a mesma coisa. Para a primeira conjugação, certo? Para a primeira conjugação, eu tenho a desinência é. Segunda e terceira, a. Olha aqui. Por exemplo, o verbo cantar. O a se transforma em é. Que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Então, como ele é um verbo da primeira conjugação, o a se transforma em é. Nós vimos isso no ano passado, bem detalhado. Veja o que acontece com a segunda e terceira pessoa. É e i. É e i se transformam em a. Eu digo o verbo dever. Que eu deva, que tu devas, que ele deva, que nós devamos, que vós devais, que eles devam. Ok, gente? Só repetindo mais uma vez. Primeira conjugação, o a se transforma em é. A desinência é. Segunda e terceira, é e i, ele se transforma em a. Pretérito imperfeito é prático, pretérito imperfeito, porque tem, para todas as conjugações, tem apenas uma desinência modo temporal, S, S, E. E lembra que eu disse para vocês que ele tem uma partícula no começo. Se eu cantasse, se tu cantasses, se ele cantasse, se nós cantássemos, se vós cantasseis, se eles cantassem. O futuro também, para todas as conjugações, para todas tem uma desinência R, certo? Eu disse para vocês que o futuro tem uma partícula. Lembra qual é a partícula? Futuro. Quando? Aí eu digo, quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar, quando nós cantarmos, quando vós cantardes, quando eles cantarem. Então, observem, aprendam essas desinências e vocês não terão dificuldades na hora de conjugar o verbo. Revejam e depois perguntem alguma coisa se vocês não entenderam. Verbos regulares, que eu estava fazendo ainda há pouco com vocês, conjugando, mostrando para vocês a importância de se aprender essas desinências. O presente do indicativo, o verbo amar, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais e eles amam. Qualquer verbo vai ter essas terminações, qualquer verbo conjugado do presente do indicativo. Pretérito perfeito, qualquer verbo conjugado no pretérito perfeito vai ter essas terminações que são chamadas de desinências modo temporal ou desinência número pessoal. No caso do S, do M, são o outro, né, de plural, indica a desinência número pessoal. A desinência modo temporal indica
o modo e o tempo. Amava. Ah, já sei. Amava indica o modo, que é o indicativo. Aquele verbo, vocês observam que esse verbo ele indica uma certeza. Então, se eu tenho uma certeza, eu tenho um modo indicativo. Se ele é modo temporal, ele indicou o modo, que é o modo indicativo. E ele indica o tempo. Quando eu tenho o vá, eu tenho o pretérito imperfeito. Então, além de indicar o modo, a desinência, ela é modo temporal, porque ela indica o modo e ela indica o tempo. A mesma coisa vai acontecer, olha no pretérito mais que perfeito, desinênciará. E observe que ela se repete, né? Só acontece uma mudança na segunda pessoa do plural. Olha, se repetindo novamente a desinência modo temporal. Professora, se a desinência modo temporal, por exemplo, é o rá, o que é o S? O S é uma desinência número pessoal, ela indica o número e a pessoa. O que é o mós? É uma desinência número pessoal, ela indica o número e a pessoa. A mesma coisa do yes, é uma desinência número pessoal, porque indica também o número e a pessoa. O que é o M? É uma desinência número pessoal, porque indica o número e a pessoa. Aí depois nós temos o futuro do presente com a desinência re, irás, rá, ré, rão, certo? Não vai mudar, essas terminações serão sempre as mesmas. Futuro do pretérito, olha a desinência, ela se repetindo. Eu disse para vocês, vai ter uma única mudança. Onde a mudança? Na segunda pessoa do plural. A mesma coisa, gente, vai acontecer com o verbo da segunda conjugação e com o verbo da terceira. Revejam cada um desses, observe as terminações e comparem como vai ser a mesma terminação. Vejam, há uma observação, né? Por exemplo, se você pegar esse pretérito mais que perfeito aqui, amara, que olha, professora, por que é correra? Por que aqui é um A antes da desinência e aqui é um E? Claro, óbvio, aqui eu tenho um verbo da primeira conjugação, amar. Aqui eu tenho correr, é o verbo da segunda conjugação. Aqui eu tenho partira, é um verbo da terceira conjugação. Eu estou dizendo para vocês que o que vai mudar, o que não vai mudar, é a desinência modo temporal, é a terminação. Ela é variável de acordo com a conjugação do verbo. Na prática, vocês vão praticar conjugações e vocês depois me mandarão as dúvidas. O modo imperativo. Eu lembro que no 7º ano nós estudamos o modo imperativo bem detalhado e mais uma vez cabe aqui lembrar um pouco a vocês. O presente do indicativo, todas as vezes que eu vou conjugar um verbo no modo imperativo, eu tenho que saber conjugar esse verbo, eu preciso conjugar esse verbo no presente do indicativo e no presente do subjuntivo. Porque a partir desses dois tempos é que eu vou fazer o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Lembram? Eu disse assim, gente, vamos começar pelo imperativo negativo. Lembrando a vocês, olha, já disse, vou frisar novamente. O imperativo, ele não tem primeira pessoa. Vocês estão vendo aqui? Isso aqui quer dizer é zero. Está nula a primeira pessoa. Por que não tem primeira pessoa? Porque o imperativo indica uma ordem ou um pedido. E eu não posso pedir ou ordenar a mim mesma. Então, por esta razão, ele não tem primeira pessoa, ele não tem o eu. Observe aqui no lugar do eu, cortado. Então, a partir da segunda pessoa, imperativo negativo. Como ele é negativo, ele tem uma partícula, que é a partícula não, certo? Não, ele tem uma partícula não, que é de negação. Verbo amar. Eu quero conjugar no imperativo negativo, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou conjugar no presente do subjuntivo. Que eu ame, que tu ames, que ele ame. Que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. E eu vou só colocar aqui, olha. Ó, eu coloco a partícula não, aí eu digo não ames tu. Olha, não ames tu. Não ame ele. Não ame ele, eu vou dar uma ordem, indico uma ordem, um pedido, eu vou dar uma ordem para ele, eu vou dizer não ame ele? Não, eu vou dizer não ame
você. Então, o ele se transforma em você. A mesma coisa do eles, que se transformam em vocês. Porque, gente, observe, eu estou falando com eles, eu vou dizer, ei, eles. Eu digo não, eu digo, ei, vocês. Ou terceira pessoa do singular, que eu digo, ei, você. Eu vou dar uma ordem para você, não vou dar uma ordem, ele. Entenderam? Então, vamos lá. Repetindo, não ames tu. Olha, não ames tu. Não ame você. Não amemos nós. Não ameis vós. Não amem vocês. Está só transferido para cá. A mesma, gente, não alterou nada, não alterou nada. A única diferença entre o imperativo negativo e o presente do subjuntivo é a partícula não. E você coloca primeiro o verbo e depois você coloca o pronome, porque eu estou dando uma ordem. Não ames tu, não ame você, não amemos nós. As coisas erradas que a gente não pode amar. Não ameis vós, não amem vocês. Só as coisas erradas, viu, gente, que a gente não pode amar. Então, vamos lá. Todo mundo entendeu o imperativo negativo. Ah, peguei todinho do presente subjuntivo. É fácil, professora. Ele só não tem a primeira pessoa, porque eu não posso dar uma ordem ou fazer um pedido a mim mesma. Muito bem, entenderam? Certo. Como fazer o imperativo afirmativo? O imperativo afirmativo é feito assim. Você pega você conjuga o presente do indicativo e você conjuga o presente do subjuntivo. A princípio, quando você estiver ainda treinando, aprendendo, você faz isso. Depois você, olha, não tem primeira pessoa, não tem, né? Então é zero a primeira pessoa, é nula a primeira pessoa. Segunda pessoa, imperativo afirmativo, é uma ordem afirmativa. Eu digo, ama tu, ó. Lá do presente do indicativo sem o S. Lá não é tu amas, eu retirei o S. Lá não é vós amais, eu tirei o S. Porque essas duas sem o S eu vou aproveitar no imperativo afirmativo. Imperativo afirmativo, segunda pessoa do singular e segunda pessoa do plural, eu vou pegar do presente do indicativo. Ama, sem o S. Ama tu, amai vós. E as outras? Eu vou pegar lá do imperativo negativo. Olha, ame você. Por que eu estou tirando daqui? Né? Olha, ame você. Amemos nós. Amem vocês. Eu estou tirando do presente do subjuntivo. Entenderam? Todos. Entendeu, gente? Todo mundo? Nenhuma dúvida? Mais uma vez, vou repetir. O imperativo negativo é retirado todinho do presente do subjuntivo. O imperativo afirmativo, eu tiro a segunda pessoa do singular sem o S e a segunda pessoa do plural sem o S. Tá aqui, ama, tu, amai, vós. O restante eu vou tirar do presente do subjuntivo. Ame, você, ame você. Amemos nós, amemos nós. Amem vocês, amem vocês. Ok, entenderam? Que bom. Bom, gente, depois disso a gente conhece as formas nominais do verbo. Então, o verbo apresenta essas formas nominais: o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Observe que eu tenho radical, olha. Radical, a parte mais importante. Através dele, eu vou conjugar outros verbos em outras pessoas, né? Número singular e plural. Então, cante é o radical. O A é a vogal temática. O A é a vogal temática. O R é a desinência de infinitivo. Aí, aqui no caso, eu tenho, olha, cantando. O que eu tenho aqui, olha? Eu tenho radical, O radical está junto com a vogal temática. Então, nesse momento, eu já vou ter o tema. O tema é o radical junto com a vogal temática. NDO é a desinência de gerúndio. Eu gosto até de chamar atenção para uma coisa. NDO. N de gerúndio, na palavra gerúndio também tem um N, para ninguém confundir. Tem muita gente que confunde o gerúndio com o particípio, certo? Aqui eu tenho o particípio. Canta,
radical cante, mas a vogal temática eu tenho o tema e a desinência de particípio. Então, essas são as formas nominais do verbo. Infinitivo, gerúndio, particípio. Tudo isso para nós depois estudarmos, né, os verbos irregulares, lembrando um pouco desses verbos regulares. Acompanhe mais exemplos de verbos irregulares. O verbo falar. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Quando a gente aprende essas terminações, a gente não tem nenhuma dúvida na hora de conjugar outros verbos, certo? No pretérito perfeito, eu falei, tu falaste, ele falou, nós falamos, vós falaste, eles falaram. As terminações são importantes, as desinências, aprender as desinências, porque os verbos no pretérito perfeito terão essas terminações. Qualquer verbo no presente também terá essas terminações. Então, muita atenção para essas terminações. Verbo regular e verbo irregular. Verbo regular são aqueles que não apresentam alterações no radical e as terminações seguem o modelo de sua conjugação, certo? Não há mudança de radical. Os verbos irregulares são aqueles que se afastam do modelo de conjugação dos verbos regulares, apresentando alterações no radical e também, muitas vezes, né, nas desinências. Além dele apresentar essa alteração no radical, ele apresenta também uma alteração de desinências, como nós vamos ver um pouco mais adiante, quando nós estivermos estudando o verbo irregular. Nessa próxima aula, nós já estudaremos diretamente o verbo irregular. Então, bons estudos, né? Pare, cuide-se e proteja quem você ama.